convidado especial, que é o Frederico Vinagte, que é chefe de projeto de energias renováveis da Organização Holandesa para o Desenvolvimento. Muito obrigado, Frederico, pela sua presença aqui. Obrigado a você, Selma. Um prazer. Então, o gás é uma fonte de energia recente. Em relação ao carvão, nós temos aqui o carvão como uma das fontes remotas de energia, usada principalmente em Moçambique por comunidades e muito antes da expansão das cidades. Será que nós podemos pensar em uma nova forma de uso de energia, no caso o gás, para estas comunidades? Bom, alguns anos atrás, isso não poderia, não era possível pensar nisso, porque o carvão era uma fonte muito conveniente, continua sendo conveniente, mas era bastante barata. Hoje a gente sabe que das 360 mil famílias que utilizam carvão na cidade de Maputo, mais ou menos 85% gasta entre 600 a 750 meticais por mês em carvão. Há 2, 3 anos atrás, estávamos falando em 400 meticais, ou 300, dependendo de onde você adquirisse. Então, isso é o que torna a ideia de um ponto de vista, como dizem aqui, de economia e negócios, torna viável introduzir e pensar no segmento de baixa renda. Nós falávamos há 10 anos atrás de um preço de carvão em torno de 250 meticais. Hoje nós estamos em torno de 750 meticais. Este agravamento do preço é devido, em parte, à escassez de florestas? Sim, é um dos motivos. Eu acho que qualquer cidadão munícipe de Maputo lembrará que aqui se produzia se produzia carvão, na província, e hoje não. Hoje o carvão, dificilmente dentro da província de Maputo se encontra produção de carvão. Hoje o que você tem é que o carvão vem até a 400 km de distância para atender a cidade. Então a cidade de Maputo consumiu, o ano passado, mais ou menos 3 milhões de sacos de carvão. A cidade de Nampula, Beira e Maputo juntos consumiram mais ou menos 8 milhões de sacos de carvão. O que isso significa em termos de sustentabilidade ambiental? Isso sim. São muitas árvores que foram abatidas, não é? Isso é uma tristeza, de verdade, né? É uma tristeza. Primeiro, vamos ver de vários pontos de vista. Vamos falar do ponto de vista econômico. Primeiro, 8 milhões de sacos movimentaram na economia do carvão para a cozinha doméstica, que é uma economia informal, que gera uma série de empregos, que tem sua importância, que enfim, que está ali, 300 milhões de dólares. Mas, a nível de madeira, 700 milhões de dólares. Isso quer dizer, queimou-se dinheiro. Muito bem. Você queimou dinheiro. Isso, de um ponto de vista extremamente restrito e econômico. Agora, imagina a vida das pessoas engajadas na produção de carvão, quando tem uma casa, uma árvore, ela está vendo ali 1.500 meticais. Há 10 anos atrás tinha muitas árvores, então conseguia enxergar uma maneira de subsistência. Hoje em dia não tem mais essas árvores. A árvore, não estando ali, faz com que tenha que caminhar mais, se esforçar mais. Se essa pessoa tivesse acesso a esse bujão, ou essa botija, e a esse fogão, esse senhor ou essa senhora e essa família, amanhã estão pagando pelo seu próprio gás. E isso não é nada absurdo. As empresas de telecomunicações utilizam esse tipo de modelos. Poucas são as pessoas que compram um smartphone, iPhone, BlackBerry, que seja. As pessoas normalmente têm uma conta. Na conta vem embutido o valor. A pessoa se torna um consumidor dos serviços, no sentido que ela vai ter acesso aos serviços que a empresa oferece. O gás, não podemos dizer que a empresa de gás tem que assumir toda a responsabilidade. Exatamente, de fato, envolve custos, envolve uma série de coisas. Mas o fato é que existe, como estava falando, eram duas questões. Uma do ponto de vista econômico, existe um mercado, e outra do ponto de vista social. Do ponto de vista social, não é possível que as famílias que hoje têm capacidade de ter acesso a uma oferta não tenham, simplesmente porque essa oferta não chega a elas. E o problema é que, pelo fato de não chegar a elas, elas continuam consumindo
mesmo pagando mais, porque nós, por exemplo, eu na minha casa, provavelmente você, não sei, talvez sim, você paga 600 meticais pelo teu bujão de gás. Por aí. Por aí. Então essas senhoras que ganham muito menos do que nós, proporcionalmente gastam muitíssimo mais da sua renda somente para poder cozinhar. Nesse caso, qual deve ser o comprometimento, tanto do setor público quanto do setor privado, inclusive dos organismos que financiam os projetos em Moçambique de sustentabilidade ou projetos econômicos e sociais? Bom, primeiro é que a gente partilhe uma visão. Uma visão que se fundamenta no mercado que está aí. Um mercado de pessoas de baixa renda, entretanto, que no mundo todo, os mercados da base da pirâmide, como se chamam, estão cada vez mais sendo objeto de análise e sendo abordados pelas grandes empresas. Nesse caso, nós não podemos esperar que os outros nos expliquem como fazer. Precisamos nos exercitar, porque este país vai ser uma potência energética. Este país está sentado. Moçambique, não vou dizer que é um mendigo, mas Moçambique é uma pessoa de baixa renda sentada em um balde de ouro. E, nesse caso, num balde de energia. E isso é muito interessante a nível das políticas nacionais e das coisas que se discutem no país. São bilhões de dólares, mais ou menos 70 bilhões de dólares, mais ou menos 3% do produto interno bruto desse país vai ser investido nos próximos anos para explorar gás. Agora, podemos não nos exercitar. Qual é o papel da cidade de Maputo? Porque nós, Maputo, como população, Maputo, por ser a capital deste país, por ser a primeira urbe, Beira, Nampula e as próximas que estão crescendo hoje rapidamente, elas têm um papel catalisador, no sentido de que o principal mercado que pode aceder a gás e que pode se tornar consumidor sem subsídios, sem extra subsídios, né? Porque o gás já é subsidiado, sem encargos, mas que já poderiam, Maputo, a população de Maputo, 100 mil pessoas, é muita gente. Se nós conseguimos que haja alianças, parcerias entre as empresas de gás novas que estão entrando no mercado, aquelas que já existem e que têm já o conhecimento do mercado, junto com organizações como a SNV, com o FUNAI, que tem um papel fundamental nessa história e que já atua bastante bem em parceria com o Conselho Municipal de Maputo, que já estão juntos, mas a eles dois ainda agregar outros e haver realmente um desejo de podermos usar Maputo como um exemplo, e eventualmente Nampula e Beira, obviamente, mas Maputo hoje como um exemplo do que pode acontecer no resto do país. E por que não ter uma visão de que daqui a 15 anos, os 20 milhões de moçambicanos que estão hoje catando lenha para poder ferver água e cozinhar, possam ter acesso ao gás, sendo que o país tem a quarta reserva, ou terceira maior reserva de gás do planeta Terra. Muito obrigada pela sua presença aqui no Economia e Negócios. Esperamos mais vezes a sua contribuição. Obrigado a você, parabéns pelo programa e sucesso também. Obrigada. Vamos juntos pelo gás. Obrigada. E fica hoje a lição da sustentabilidade do uso do gás em relação ao carvão. Na próxima semana teremos mais um tema.